Independência financeira, o guia do pai rico, The Cash Flow Quadrant, Robert T. Kiyosaki e Sharon L. Lechter, Editora Campos, terceira edição. Capítulo 5, página 103, os 7 níveis de investidores. Página 108, nível 3, os investidores espertos. Há 3 tipos de investidores nesse grupo. Esse nível de investidor está ciente da demanda de investir. Ele pode até participar do plano de aposentadoria 401k, SIP, Superannuation, pensão, etc. Às vezes, até tem investimentos externos em fundos mútuos, ações, títulos ou sociedades limitadas. Geralmente são pessoas inteligentes com uma educação sólida. Elas constituem os 2/3 do país, ao qual chamamos de classe média. Entretanto, em se tratando de investimentos, elas frequentemente nunca são instruídas, ou têm escassez de conhecimentos, ou não têm o que o setor de investimentos chama de sofisticação. Elas raramente leem um relatório anual de uma empresa ou seu prospecto. Como poderiam? Não foram treinadas para ler relatórios financeiros. Falta-lhes a alfabetização financeira. É possível que elas tenham um nível superior e talvez sejam doutores ou contadores, mas poucas foram formalmente treinadas e educadas no mundo de vitórias e perdas dos investimentos. Essas são as 3 principais categorias nesse nível. Essas pessoas são geralmente inteligentes, foram bem educadas e frequentemente têm rendimentos substanciais, têm receitas substanciais e investem. Ainda assim, há diferenças. Nível 3A. As pessoas desse nível são as que constituem o grupo dos não posso ser incomodado. Elas se convenceram de que não entendem de dinheiro e que nunca entenderão. Elas dizem coisas do tipo: não sou bom com números, nunca vou entender como os investimentos funcionam, estou muito ocupado, tem muita papelada. Esquecem que os vencedores são aqueles que nunca desistem. Os vencedores são aqueles que estão sempre tentando. Os vencedores sabem que criança que não berra não mama, criança que não chora não mama, cabrito que não berra não mama. Esquecem também que o Messias disse: pedi, dá-se-vos-á. É muito complicado, investir é muito arriscado. Prefiro deixar as decisões sobre dinheiro com os profissionais. É muita apurrinhação. Meu marido, esposa, trata dos investimentos na nossa família. Essas pessoas deixam o dinheiro de lado e fazem seu plano de aposentadoria ou passam para um planejador financeiro que recomenda a diversificação. Elas tiram o futuro econômico da mente, dão duro dia após dia e dizem de si para si: pelo menos eu tenho um plano de aposentadoria. Quando se aposentarem, vão ver quanto seu investimento lhes rendeu. Você conhece algum investidor nível 3A? Opcional. Nível 3B. A segunda categoria é a do cínico. Essas pessoas conhecem todos os motivos pelos quais os investimentos nunca darão certo. Elas são perigosíssimas. Parecem inteligentes, falam com autoridade, são bem-sucedidas nas suas áreas, mas são de fato covardes por baixo do seu interior de intelectuais.
Aqui já estamos na página 110, né? Do capítulo 5. Do capítulo 5, os 7 níveis de investidores. Eles vão dizer a você exatamente como e por que você vai ser enganado, você vai se prejudicar por todos os tipos conhecidos de investimentos. Quando você pedir a opinião dessas pessoas sobre qualquer investimento em ações ou sobre outro investimento, você vai embora sentindo-se terrível, horrorizado, muitas vezes com medo demais ou em dúvida demais, né? Acate o medo. O que você tem que eliminar é o excesso dele, o excesso de medo, o excesso de dúvida. Mas sentir dúvida e medo é normal, faz parte da natureza humana. As verbalizações que essas pessoas repetem mais são: bem, eu já fui pego uma vez, mas ninguém vai fazer isso comigo de novo. Elas muitas vezes mencionam nomes e dizem coisas do tipo: meu corretor da Merrill Lynch ou Dean Witter. Mencionar nomes ajuda a cobrir sua grande insegurança, o grande medo que elas têm. Embora pareça estranho, esquisito, esses mesmos cínicos seguem o mercado como carneiros, como carneirinhos. No trabalho, na empresa, estão sempre lendo as páginas de finanças ou o Wall Street Journal. Elas leem o jornal e depois contam para todo mundo o que sabem na hora do cafezinho. Seu linguajar é repleto de jargão. Jargão financeiro. Seu linguajar é repleto de jargão financeiro e de termos técnicos. Elas falam sobre os grandes negócios, mas nunca estão neles. Elas procuram as ações que estão na primeira página. E se a reportagem for favorável, elas muitas vezes as compram. O problema é que elas compram as ações atrasadas. Elas muitas vezes as compram. O problema é que elas compram as ações atrasadas, porque depois que as ações estão nos jornais, é tarde demais. Os investidores inteligentes, na verdade, já compraram antes que elas se tornassem notícia. O cínico nunca sabe disso. Quando a notícia ruim vem, ele critica e diz coisas como, por exemplo, eu sabia. Ele acha que está num jogo, mas é apenas um espectador assistindo do lado de fora. Ele frequentemente quer entrar no jogo. No íntimo, ele está com um medo terrível, muito grande, de se machucar. Segurança é mais importante do que divertimento. Segurança é mais importante do que divertimento. Psiquiatras relatam que o cinismo é a combinação de medo em excesso e escassez de conhecimentos, que por sua vez causa a arrogância. Aqui está impresso: IGNORANCIA. Escassez de conhecimentos. Escassez. Essas pessoas frequentemente entram nas oscilações mais importantes do mercado tardiamente, esperando pelas multidões ou pela comprovação social de que sua decisão de investimento é a decisão correta. E por esperarem a comprovação social, elas compram em alta e vendem na baixa, exatamente quando o mercado despenca. Elas dizem que foram enganadas novamente por comprarem em alta e venderem na baixa. Tudo que temiam que acontecesse, acontece repetidas vezes. Os cínicos são o que os profissionais chamam frequentemente de porcos. Eles guincham a beça, guincham muito, e depois correm para o matadouro. Comprar na alta e vender na baixa. Por quê? Porque são muito espertos. Tornam-se excessivamente cautelosos, cuidadosos, são inteligentes,
mas ficam apavorados com a perspectiva de assumir riscos e cometer erros. Então estudam mais e mais, ficam mais espertos. Quanto mais eles estudam, mais percebem os riscos. Então estudam ainda mais. Sua cautela cínica faz com que eles esperem até que seja tarde demais. Repito, sua cautela cínica faz com que eles esperem até que seja tarde demais. Eles procuram o mercado quando a cobiça finalmente supera seu grande excesso de medo, seu grande medo. Eles vêm para o coxo com os outros porcos e são trucidados. Mas a pior parte do cínico é que ele contamina as pessoas em torno dele com o seu medo profundo, gigantesco, disfarçado de inteligência. Em se tratando de investir, ele vai dizer que as coisas nunca vão funcionar, mas nunca sabem dizer como funcionariam ou como funciona. O universo acadêmico, do governo, da religião e da mídia estão repletos de pessoas desse tipo. Elas adoram ouvir falar de desastres financeiros. Elas adoram ouvir falar de desastres financeiros ou atos equivocados para que possam espalhar a verbalização, a palavra. Provavelmente são viciados em programas policiais sensacionalistas. Elas são verdadeiros profetas, porta-vozes, voceros, quando se trata de investimentos. Ainda assim, elas raramente têm algo bom para dizer sobre sucesso financeiro. O cínico acha fácil descobrir o que está errado. Essa é a sua maneira de se proteger e de nunca revelar sua falta de conhecimento, sua escassez de conhecimentos ou falta de coragem. Nunca diga, ele é ignorante. Nunca diga, ele tem escassez de conhecimentos. Por exemplo, qual é a diferença da população do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, para a população do Brasil? É que nos países de primeiro mundo, a maioria do povo tem muito conhecimento, muita leitura. No Brasil, as pessoas têm uma profunda escassez de conhecimentos. Um cínico acha fácil descobrir o que está errado. Essa é sua maneira de se proteger e de nunca revelar sua falta de conhecimento. Nunca deixar aparecer sua escassez de conhecimentos ou falta de coragem. Os cínicos originais foram alguns gregos antigos desprezados por sua arrogância e desdém sarcástico pelo mérito e pelo sucesso. E quando eu leio a palavra cínico aqui, eu me lembro das pessoas que, quando a gente fala de política, ele diz, eu não quero nem saber. Alienado. Eles receberam o apelido de homens-cão. Cínico, em grego, significa cão. Quando se trata de dinheiro, há muitos cães, muitos que são inteligentes e instruídos. Tenha cuidado. Nunca deixe esses cães esmagarem seus sonhos financeiros, suas metas financeiras. É verdade que o mundo financeiro está repleto de escroques, vigaristas e charlatães. Mas que setor nunca está? É possível enriquecer rapidamente, com pouco dinheiro e com poucos riscos. É possível, porém, somente se você estiver disposto a se empenhar para tornar isso possível. Uma das coisas de que você precisa é manter sua mente aberta e tomar cuidado com os cínicos e vigaristas. Ambos são financeiramente perigosos. Você conhece algum investidor nível 3B? Opcional. São 7 níveis de investidores. Aqui eu estou, agora vou entrar no nível 3C. Nível 3C. Página 111.
A terceira categoria desse nível é o chamado jogador. Esse grupo também é chamado de porcos pelos profissionais. Porém, enquanto que o cínico é excessivamente cuidadoso, cauteloso, esse grupo nunca é cauteloso o suficiente. Ele encara o mercado, ou qualquer mercado de investimentos, mais ou menos da mesma forma como encara os panos verdes de Las Vegas, como encara os cassinos. É só sorte, é só sorte. Ele joga os dados e reza, ora. Esse grupo nunca tem normas comerciais estabelecidas ou princípios. Ele quer ser o garotão, então finge até que ganhe ou perca tudo. Essa última hipótese é a mais provável. Ele busca o segredo para investir, ou o santo grau. Ele sempre está procurando maneiras novas e mais excitantes de investir. Em vez de inteligência, estudo e compreensão a longo prazo, ele procura dicas ou atalhos. Ele pula de commodities, ofertas públicas, ações baratas, petróleo e gás, gado e toda sorte de outros investimentos conhecidos. Ele gosta de usar técnicas de investimento sofisticadas como margens, compras, vendas e opções. Ele pula para o jogo sem saber quem são os jogadores e quem faz as normas. Essas pessoas são os piores investidores conhecidos. Elas sempre tentam dar um golpe de sorte e geralmente erram. Quando perguntam a elas como estão, elas dizem indo, ou na expectativa, na esperança. Na realidade, elas perderam dinheiro, muito dinheiro, muitas vezes enormes quantias de dinheiro. Esse tipo de investidor perde dinheiro mais de 90% das vezes. Ele nunca analisa suas perdas. Ele só se lembra do arraso que fez há 6 anos atrás. Ele acha que foi esperto e nunca reconhece que teve apenas um golpe de sorte. Ele acha que só precisa de um grande negócio e terá achado o caminho certo. A sociedade chama esse tipo de jogador inveterado, viciado, louco, sem juízo. Lá no íntimo, ele é apenas preguiçoso quando se trata de investir dinheiro. Você conhece algum investidor nível 3C opcional? Aqui terminamos a página 112. Independência Financeira, O Guia do Pai Rico, Robert T. Kiyosaki e Sharon L. Lechter. Dos mesmos autores de Pai Rico, Pai Pobre, Editora Campos, terceira edição, página 121. Página 125. 1,4 trilhão procurando uma casa todos os dias. 1,4 trilhão todos os dias. 1,4 trilhão circula no planeta por meios eletrônicos, sendo que esse valor está aumentando. Há mais dinheiro do que nunca sendo criado e que está à disposição atualmente. O problema é que o dinheiro é invisível. Hoje em dia, grande parte dele é eletrônica, né? Caracteres na tela de um computador. Assim, quando as pessoas procuram dinheiro com os olhos, o que conseguem ver? Nada. Lembre-se também daquela teoria, daquela história da riqueza invisível, né? Riqueza invisível. Existem até livros escritos sobre a riqueza invisível. Muitas pessoas batalham para viver do pagamento do salário e mesmo assim, 1,4 trilhão voa ao redor do mundo, ao redor do MMG, Mercado Mundial Globalizado, todos os dias, procurando alguém que o queira, procurando alguém que saiba como cuidar dele, o alimente e faça crescer. Se você sabe como cuidar de dinheiro, o dinheiro vai afluir. Se você sabe como cuidar do dinheiro, o dinheiro vai afluir, ser atirado para você. As pessoas vão implorar para que você fique com ele. Mas, se você carece de saber tomar conta do dinheiro, ele vai ficar longe de você.
Lembre-se da definição de inteligência financeira dada pelo pai rico. Nunca é quanto dinheiro você ganha. Nunca é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você guarda, o quanto ele trabalha duro para você e por quantas gerações você o mantém. Esta foi a página 125. Página 147. Muitas pessoas vão para a escola e aprendem a ser jogadores no jogo. Mas ninguém explicou a eles o jogo. Ninguém lhes disse que o nome do jogo é quem deve a quem. Esse é o nome do jogo do capitalismo. Quem? Quem deve a quem? E por quê? E por ninguém ter lhes dito isso, são os que contraem dívidas com os outros. Dinheiro é uma ideia. Dinheiro é uma ideia. Uma das minhas músicas favoritas é The Gambler, de Kenny Rogers. Uma estrofe resume o capítulo todo. If you are going to play the game, boy, you've got to learn to play it right. If you're going to play the game, boy, you've got to learn to play it right. Se você vai, a tradução, né? Se você vai entrar no jogo, cara, então você precisa aprender a jogar direito. Espero que agora você entenda os princípios do quadrante do fluxo de caixa e saiba que dinheiro, na verdade, é uma ideia, na cabeça de cada um de nós, que é vista mais claramente com a sua mente do que com os seus olhos. Aprender o jogo do dinheiro e como ele é jogado é uma parte importante de sua jornada para a independência financeira. Mais importante, contudo, é quem você quer ser para se mover para o lado direito do quadrante do fluxo de caixa. Lado direito, dono investidor. Lado esquerdo, empregado autônomo. A parte 2 desse volume irá se concentrar em colocar para fora o que há de melhor em você e em analisar a fórmula. If you're going to play the game, boy, you've got to learn to play it right. Se você vai entrar no jogo, cara, então você precisa aprender a jogar direito. Página 127. Saiba o que é risco real. A segunda etapa para treinar seu cérebro para ver dinheiro é aprender a reconhecer o que é risco real. Quando as pessoas dizem para mim que investir é arriscado, digo simplesmente, né? Eu contesto. Investir nunca é arriscado. Arriscado é a falta de instrução, de conhecimentos. Investir é mais ou menos como voar. Se você frequentou uma escola de voo e passou alguns anos adquirindo experiência, então voar é divertido e emocionante. Porém, se você nunca frequentou uma escola de voo, aconselho a deixar o voo para os outros. Você vai sentar na cadeira de piloto de avião sem estar devidamente treinado? É loucura, é desvario. Independência financeira, o guia do pai rico. Capa. Independência financeira, o guia do pai rico. The Cash Flow Quadrant, o quadrante do fluxo de caixa. Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter, dos mesmos autores de Pai Rico, Pai Pobre. Editora Campos, 3ª edição. E mudando de assunto para concluir, procure saber. Veja o canal iCriativa. Este aqui é o canal Dente Azul. Canal Dente Azul, né? @Dente Azul 8200. E procure saber qual é a diferença entre Yahshua Mashiach, Yahshua Messias,
Qual a diferença entre Yahushua Messias e Jesus Cristo? Procure saber. Veja no canal iCriativa do Carlos. Canal iCriativa. Canal iCriativa. Yahushua. Yod He Vav Shin Ain. Yahushua. Yod He Vav Shin Ain. Yahushua. Das letras hebraicas. Yod He Vav Shin Ain. Yau, o Altíssimo. Shá, salvação. Yahushua, o Altíssimo salva. So be it. Amen. O muito, com fé no Altíssimo, é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e o Jó. Mateus capítulo 27, parágrafo 57. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor do Altíssimo. Mateus capítulo 27, versículo 27.